Show de bola, galerinha. Vamos que vamos. Desculpa. Vestibular de Inverno 2015 da UPF, questão de Física 49, falava o seguinte. Recentemente foi instalada em Passo Fundo uma ciclovia para que a população possa andar de bicicleta. Imagine que em um final de semana, pai e filho resolveram dar uma volta, cada um com sua respectiva bicicleta, andando lado a lado, com a mesma velocidade. Admitindo-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às bicicletas do filho, giram com o dobro da frequência e da velocidade angular, a metade da frequência. Então pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às da bicicleta do filho. Se eles estão andando lado a lado, eu sei que a velocidade da bicicleta do pai tem que ser igual à velocidade da bicicleta do filho. E se essas rodas estão girando contra o chão sem que haja deslizamento, eu sei que a extremidade da velocidade, a velocidade da extremidade da roda do um tem que ser igual à velocidade da extremidade da roda do outro. Então eu sei que as velocidades das extremidades são as mesmas. Só que aí ele começa a falar de frequência e velocidade angular. Então eu vou ter que transformar essa igualdade de velocidade linear em velocidade angular. E a relação entre velocidade linear ou tangencial e angular é essa aqui, né? V igual a ômega vezes R, onde R é o raio do objeto que gira e ômega é a velocidade angular, V é a velocidade linear. Então eu posso escrever que ômega da velocidade da bicicleta, do pai, velocidade angular da roda da bicicleta do pai, multiplicado pelo raio da roda da bicicleta do pai, é igual ao ômega da roda da bicicleta do filho, multiplicado pelo raio da roda da bicicleta do filho. E ele disse que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro. Portanto, o raio da roda da bicicleta do pai é o dobro da roda da bicicleta do filho. E então eu posso substituir o R do pai por 2 vezes o raio do filho. Assim eu posso eliminar os raios e assim eu descubro que a velocidade angular da roda da bicicleta do filho é o dobro da velocidade angular das rodas da bicicleta do pai. E como a velocidade angular é 2π vezes f, eu poderia dizer que a frequência das rodas da bicicleta do filho é o dobro da frequência de rotação das rodas da bicicleta do pai. O dobro da frequência é da velocidade angular, só que aqui ele está falando da bicicleta do pai em relação ao do filho, ao contrário então. Ao do pai vai ser a metade do filho. A metade da frequência e da velocidade angular. Sim, a metade. Letra B. Por humildade. A metade da frequência é a mesma velocidade angular. Não, velocidade angular e frequência vão ter sempre a mesma relação. Velocidade angular e frequência estão relacionados por uma constante, que é 2π. Então a mesma relação que existe no ômega existirá no F, sempre. A mesma frequência e a metade, não. A mesma frequência, não. A metade e a metade. É isso aí. Então morreu a primeira. Vocês se importam que eu continue? Posso continuar? É que de repente tem alguém que tem um interesse em uma outra questão, para não ficar com ciúmeiro, é só pedir, meu querido, eu posso intercalar, não tem estresse. Vocês são os donos da aula. O que vocês quiserem, vocês podem me pedir, ainda mais hoje, que a turma não está completa e eu não gostaria de avançar na matéria sem ter maior quórum. Coisa linda. Questão 50 agora. O PF de Inverno 2015. Vamos que vamos! A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de fiscalização desses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um professor de física resolve explorar o tema em uma sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um elevador que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Elevador, balança, homem de 70 kg, aceleração do elevador, 2 metros por segundo ao quadrado, para baixo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que
a intensidade da força indicada pela balança será... Cara, essa questão do elevador é famosíssima, né? Esse é o homem. Diagrama de corpo livre. O peso atua nele vertical para baixo. A balança tem que fazer uma força vertical para cima. Como é que eu sei que a força que a balança faz no homem, que a gente chama de força normal, é menor que o peso? Porque ele tem aceleração vertical para baixo, então a força resultante deve ser vertical para baixo. Eu só tenho que fazer o diagrama de corpo livre no cara e saber aplicar a segunda lei de Newton. Física, meu amor. Quem é a força resultante? É o peso menos a normal. O peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Peso é m vezes g. A leitura da balança vai ser a própria força normal. Isso é igual a m vezes a. Menos passa mais passa menos. M vezes g menos m vezes a é igual a normal. A normal, que é a leitura da balança, se eu coloco m em evidência, né, fica massa que multiplica g menos a. Então, para quem gosta de uma fórmula pronta, ó, essa seria a fórmula pronta para quando a aceleração do elevador é vertical para baixo. A leitura da balança seria a massa do indivíduo que multiplica gravidade menos aceleração. E se o elevador fosse acelerado para cima, a massa da balança seria a gravidade mais a aceleração do elevador, em vez de menos. Só isso, a leitura da balança. A massa do cara era 70, a gravidade é 10 e a aceleração do elevador é 2. Então fica 70 vezes 8, 7 vezes 8, 56, 560 newtons, porque ela está graduada em newtons. Se fosse uma balança convencional, né, ela leria 56 quilogramas. Letra A. Eu gosto do aluno que tem física para matar a questão na hora, né? Mas eu confesso a vocês que a nossa apostila ela estimulava o aluno, a impressão que eu tenho é que meio que decorar a fórmula, né? Inclusive eu acho que a apostila falava assim, ó, leitura da balança é igual ao peso mais massa vezes a aceleração do elevador, quando o elevador está subindo com uma certa aceleração, né? E a leitura da balança era igual ao peso menos massa vezes a aceleração quando o elevador estava descendo. Só que aí tu vê, cara, tu decorar uma fórmula dessa e carregar ela para o vestibular, né? É muito pouco provável que tenha decorado todas as várias fórmulas mágicas que apareçam, né? Por isso que eu sou meio contra já deixar a coisa resolvida. Eu prefiro ensinar o aluno a aplicar a segunda lei de Newton bem, fazer um bom diagrama de corpo livre, e aí na hora ele se vira. Famosa questão do elevador, vamos de 51, uma boa ideia. Atualmente um grande número de satélites artificiais gira ao redor da Terra. Estás brincando? Alguns são usados para pesquisa científica ou observações dos astros, outros são meteorológicos ou usados nas comunicações, entre outras finalidades. Esses satélites giram em torno da Terra, apresentam velocidades orbitais que dependem das grandezas. Dificilmente, né, na metade do ano, num curso extensivo, o professor chegou até o ponto de falar da velocidade orbital dos satélites. Então essa aqui é uma questão que o cara que só está fazendo um curso extensivo e está no meio do ano, né, ele fica prejudicado em relação a quem está fazendo um curso semi-extensivo. Velocidade orbital de satélites em torno da Terra. Aqui está a Terra, que tem uma massa mzão, e aqui nós temos um satélite com uma massa mzinho, e esse satélite orbita a Terra. Esse satélite tem uma certa altura em relação à Terra. A Terra tem um certo raio, certo? Essa altura geralmente ela é muito pequena em relação àquele raio, podendo até ser desprezada, por incrível que pareça. Mas vamos fazer o cálculo bonito primeiro. Que força que atua no satélite? Força de atração das massas, força gravitacional é o peso. E que força é essa? Essa força, peso, faz o papel de que força, já que o satélite orbita num círculo com velocidade praticamente constante? Um corpo que descreve uma trajetória circular com velocidade constante, a força resultante que atua nele é chamada centrípeta. Então
das massas, constante gravitacional universal, massa de um dos corpos, massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa é a força gravitacional. E força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Essa segunda fórmula geralmente eu deduzo quando eu mostro para a gurizada. Essa primeira fórmula, deduzir ela exigiria cálculo diferencial e integral, né? Só na faculdade a gente deduz essa fórmula para a galera. A partir das leis de Kepler, a gente deduz essa fórmula. É muito legal a dedução dessa fórmula para quem for para a faculdade de exatas aí. Força centrípeta, m, que é a massa do satélite, v ao quadrado sobre r, onde v é a velocidade do satélite, r é o raio da curva que ele faz. Então eu vou chamar de rzinho o raio da Terra e vou chamar de rzão o raio da curva. Força gravitacional, constante gravitacional universal, massa do planeta orbitado, massa da coisa que orbita o planeta, dividido pela distância entre planeta e corpo que orbita, ao quadrado. Observem que a massa do satélite é cancelada nas equações. Ou seja, não importa se o satélite tem meio quilo ou 20 toneladas. Eles orbitarão com a mesma velocidade. Assim como objetos que caem na Terra, né, com a mesma aceleração. Então a massa do satélite não interfere. O raio que o satélite descreve é o raio do planeta Terra mais a altura na qual ele orbita. V ao quadrado é igual a H mais R. Isso é igual constante gravitacional universal. Não confundam isso com a aceleração da gravidade pela madrugada. Isso aqui é um número minúsculo, ridiculamente pequeno, comparado com a aceleração da gravidade. Essa distância ao quadrado, mais uma vez, é o raio da Terra mais a altura do satélite elevado ao quadrado. Eu vou poder cortar, então, este cara com ao quadrado. E aí, ao quadrado passa a raiz quadrada, a velocidade orbital de um satélite pode ser calculada pela raiz quadrada da constante gravitacional universal multiplicado pela massa do planeta, dividido pelo raio do planeta mais a altura em relação à superfície do planeta que o satélite orbita o planeta. Olha que bonita essa equação, é a equação da velocidade orbital de um satélite. Agora que nós temos a equação em mãos, vai ficar fácil de resolver. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas: massa do Sol e raio da órbita. Não, o planeta está orbitando a Terra, então é a massa da Terra, não é a massa do Sol. Bobão. Massa do satélite e massa da Terra. Massa do satélite não. Foi cancelada a equação. Ah, se o cara usa o coração aí, não rola. A massa da Terra e o raio da órbita. Com certeza a massa da Terra interfere e o raio da órbita interfere. Por enquanto é letra C. Na humildade vamos analisar as outras. Massa do satélite, né? Apenas o raio da órbita, né? Depende da massa da Terra também. Tu vê, o aluno não era obrigado a fazer a dedução na hora. Se ele é rato de física, estuda direto, corre todas as questõezinhas e discute, ele meio que já decorou que a velocidade do satélite depende da massa do planeta orbitado, do raio do planeta orbitado e da altura na qual o satélite orbita o planeta. Aí ele não faz conta nenhuma, ele vai lá, lembra da fórmula. Tinha formulário? Não? Então tu vê, né? O cara realmente tinha que manjar. Porque, se bem que, né, força gravitacional não é uma coisa tão absurda, força centrípeta não é tão absurda, e se o cara lembra, né, que é a igualdade delas que vai nos permitir equacionar o problema, também dá de fazer a continha. Mas a ideia é que o aluno já tivesse olhado isso, que ele não precisasse fazer isso pela primeira vez na vida no vestibular, né? Fica difícil com a adrenalina, o cara fazer tudo isso na hora, em 3 minutos, né? Isso é difícil. Mas estou gostando, estou gostando. A primeira questão era relativamente tranquila, a segunda questão também bem clássica, essa 51, embora ela seja clássica também, como muita gente acaba não vendo gravitação universal com qualidade no ensino médio, pode ficar mais apimentada essa terceira questão de física aí. Vamos para a 52. Vamos para a 52. Que bela manhã para aprender física. Fala o seguinte. Durante uma aula experimental de física, o professor realiza uma atividade de expansão gasosa a pressão constante. Inicialmente, ele tem 400 ml de um gás a 15 graus Celsius e deseja obter, ao final,
500 ml desse mesmo gás. Ao atingir esse volume, a temperatura do gás será de... Essa nós vimos, hein? Um gás sofreu transformação. PVT ou Votal. Ele disse que era pressão constante. Se a pressão é constante, o número P1 é igual ao número P0, cancelou. Volume inicial, 400 ml. Volume final que ele deseja, 500 mililitros. E como tem ml dos dois lados, eu vou cancelar, não vai haver problema nenhum. Porém, a temperatura é em Kelvin. Kelvin! 288 Kelvin, temperatura inicial. E é Kelvin a temperatura final. Esse é o problema. Kelvin, Kelvin, que bom que eu gritei um monte, né? Kelvin, Kelvin. Então o cara errou isso aí, tu nem me fala que eu fico puto. Eu falei que eu ia ficar puto. Pode errar qualquer coisa, agora esquecer que é Kelvin não pode. Tá multiplicando, passa dividindo. Divide por 2 dá 144, divide por 2 dá 72. 5 vezes 72. A temperatura final em Kelvin é 350 mais 10, 360. Mas como ele pediu em graus Celsius, vamos subtrair 273. 10 menos 3 é 7. 15 menos 7 é 8. 87 graus Celsius. Letra D. É provável, cara, se o cara é do mal, ele fez uma que botando 15 aqui dá um resultado que tem no gabarito. Certo? Que tornaria a questão pior, né? Porque se o cara faz a questão esquecendo que é Kelvin, vamos ver que resultado dá só para ver. 4T é igual a 15 vezes 5. T é igual a 75 sobre 4. T é igual a 37,5. 37,5. Aí então metade de 30 é 15, metade de 7,5, 3,75, 18 ponto. Pelo menos isso, ó, não tinha. Então, se mesmo que o cara não se tocasse, ele faz com o Celsius, quebra a cara, tem a chance, né, de ocorrer sinapses ali, ele, vamos se recuperar. Muito bem. Vamos para a questão 53. São 5 questões por área ou não? Não, tem mais, né? Exato. Vamos que vamos. Querendo fazer alguma outra aí, meu querido, para mudar os ares, é só pedir. Depois tem mais quantas? Vamos ver. 1, 2, 3. Então vamos cortar o meio aqui o vídeo para não ficar infinito.